tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar vários causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa aquele joinha para fortalecer, porque essas histórias merecem. Um camarada casou com uma mocinha de família. Antigamente você sabe como é que era. A moça primordialmente era virgem. Não tinha negócio não. O peão, alargado no mundo desde o começo. Mas a moça era virgem, né? Aí casou com essa mocinha de família. Rapaz tinha umas terrinhas, ele era peão meio largado, tinha vindo de outro estado. Isso lá nos Estados Unidos. Nunca contei caso dos Estados Unidos aqui, mas vou contar hoje para vocês. Ele veio de outro estado lá, com umas possezinhas, um dinheirinho, comprou terra nessa região. Logo conheceu a família dessa moça e virou aquele negócio todo. Casou com ela. Casamento de antigamente mesmo, aquele trem de roça. E lá nos Estados Unidos de antigamente era igualzinho aqui, mesma coisinha. Casou com ela e foi morar na terra. Já tinha aquela casinha, ou melhor, aquela casona. Porque lá nos Estados Unidos tudo é casa grande, casa mundo, de cara, cheia de quarto, aquele trem todo. Casou e tal, passou mais ou menos uns 5 meses, e ele já estava de saco cheio da mulher. Você sabe como é que é. Ele largou, falou: "Não quero mais esse negócio aqui não tá dando certo." Inventou uma molecagem lá e quis largar. O cunhado, que era irmão da moça, ainda tentou. "Não faz isso com nós não, moço. Com nossa família não. O sogro, a sogra, tudo. Não faz isso com a gente não. Você sabe que se largar ela é descartável agora, né? Homem nenhum vai querer mais ela. Pelo amor de Deus. Mulher desquitada não dá certo não. Não faz isso com a gente. O que foi que ela fez de errado? Vamos conversar aqui." Mas ele foi redutivo. Não quero mais não." Depois descobriram que ele já tinha feito isso lá na outra região dele. Já tinha vindo fugido de lá. Fazia isso com os outros, com as famílias dos outros. Mas aí, tudo bem. Largou mesmo, não teve o que fazer. Aí o cunhado dele, que virou ex-cunhado, falou: "Não, mas aí vai ficar difícil, porque diz que a mocinha se matou de desgosto. Porque antigamente, mulher desquitada era descartável. Não tinha mais o que fazer, infelizmente. A realidade era essa. Se matou. Virou aquele luto terrível. E o ex-cunhado embrabeceu. Nada. Aí não tem o que fazer não. Vou ter que matar ele." Foi numa tocaia, uns dias depois daquilo tudo. Depois de ter largado a moça, ela se matar, aquele piseiro todo, ele foi lá, armar tocaia no ex-cunhado. O caboclo não tinha arrumado mulher ainda, estava sozinho na estânciazinha dele lá. Aí o ex-cunhado foi, bem de madrugada mesmo, pegar ele lá tirando leite. Chegou lá, espingardona daquelas de carregar pela boca, de antigamente mesmo. Diz que viu ele começando a mexer com as vacas para tirar leite, apontou a espingarda para dar o tiro. Agora, ninguém sabe direito o que aconteceu. O povo especula. O que estava tirando leite viu. De alguma forma, meio escuro e tudo, mas viu o ex-cunhado lá apontando a espingarda. E parece que ele já estava meio ciente que podia acontecer alguma coisa. Porque estava com uma espingarda também. Já puxou, apontou, estava carregada já e mandou o tiro. O ex-cunhado também mandou. Os dois atiraram ao mesmo tempo. Só que aconteceu o seguinte: o que estava tirando leite, que largou a mulher, e ela se matou, acertou o tiro bem pegado no ex-cunhado. E o ex-cunhado que atirou junto, errou. Diz que pegou de raspão assim, meio que de lado nele. Era para pegar na cabeça bem mirado, mas pegou de raspão, passou direto e bateu num carvalho. Lá nos Estados Unidos tem muito carvalho. Atrás de um curral diz que tinha um carvalhão doido de grande. Pegou lá, cravou a bala no tronco. E virou aquele burburinho na cidade. Todo mundo ficou sabendo. Negócio de guerra de família, né? Aqui no Brasil também tem disso. No Nordeste, então, tinha muito. Ainda tem um pouco.
mas lá era institucionalizado. Só que ele não foi preso não, porque o ex-cunhado tentou matar ele primeiro. Aí a vida dele seguiu. Passaram-se 20, 30 anos. Ele já tinha arrumado outra mulher, teve filho, morava na mesma casa, no mesmo lugar. Até que um dia ele inventou: não tô querendo mais esse carvalho aqui não. Tinha vários carvalhos lá, mas justo esse estava atrapalhando. E preguiça sempre existiu. Como já tinha dinamite na época, ele chamou um vizinho e perguntou: como é que faz para derrubar essa árvore aqui na dinamite? O vizinho falou: nós vamos cavar um buraco no tronco, meter dinamite, meter fogo, e ela cai. Fizeram isso. Cavaram, meteram a dinamite, acenderam. O vizinho foi mais para longe, e ele ficou ali, a uns 100 metros. 100 metros, numa explosão, é perto demais. Na hora que acendeu, correu. Explosão feia, baque violento. E vocês lembram? O ex-cunhado tinha dado um tiro. A bala pegou de raspão e ficou cravada na árvore. Na hora da explosão, a bala voou. E foi direto na testa dele. Eu tenho para mim que nem o barulho da explosão ele escutou. Porque a pancada foi certeira. Já caiu duro. Baixou aquele poeirão. O vizinho correu. Olhou para ele no chão. Testa com um furão. Morreu, moço! Naquela época, o povo não estava nem aí não. Pegaram ele, levaram para ver se dava jeito. Mas já estava morto. Foram examinar. Que foi que entrou na testa desse homem? Uma ferpa de pau? Nada. Era bala. Aí que foram lembrar do caso. Mas não é que uns 30 anos atrás ele tinha brigado com a família lá, que deu um tiro, pegou de raspão, cravou na árvore? A bala demorou 20, 30 anos para consumar a vingança. Esse caso aconteceu. Mas não inventei, não. Eu queria era inventar para ganhar dinheiro de verdade. Mas não sei inventar caso bom assim, não. Esse é verdadeiro. Pode pesquisar. A bala que demorou 20 ou 30 anos para consumar a vingança. Foi lá nos Estados Unidos. Não sei a cidade nem o estado. Lá tem mais de 50. Como é que eu vou decorar o nome de um? Mas foi acontecido. Deus me livre. Por isso que eu falo, eu acredito em tudo que me contam, porque a gente não sabe. Acontece cada coisa nesse mundo que a gente fica bobo de escutar. Deus me livre. Meu avô contava que antigamente era comum ver comitivas atravessando os estradões com grandes rebanhos de gado. 6 a 8 peões conduzindo de 500 a 2.000 cabeças, enfrentando meses de viagem entre estados. Um desses peões era um jovem de 18 anos, experiente apesar da idade. Sua função era a de colar trilha, sempre na parte de trás da boiada, garantindo que nenhum animal se desgarrasse. Trabalhava com um chefe de comitiva que sempre fazia a mesma rota. Saía do Mato Grosso e ia para Goiás ou Minas Gerais. Durante uma dessas travessias, passavam por uma currutela em Goiás, um lugar pequeno, que com o tempo foi engolido pelo crescimento da cidade. Nessa currutela, o jovem notou uma moça que sempre estava à janela de uma casa de sacada, observando a boiada passar. Ela era linda, com um rosto delicado, aparentando uns 19 anos. Os dois passaram a trocar olhares. Ele, encantado, começou a alimentar um sentimento forte. Mas a comitiva não parava ali. A grande parada era em Goiânia antes de seguir viagem. Certo dia, o jovem tomou uma decisão. Ao chefe da comitiva declarou: vou ficar por aqui pelo menos um mês. Estou apaixonado por uma moça dessa currutela e preciso conhecê-la. O chefe experiente alertou: isso raramente dá certo. Moça que fica sempre à janela pode não ser o que você espera. Mas o jovem insistiu e permaneceu. Com algumas economias, hospedou-se numa pensão e arrumou trabalho carregando caixas numa mercearia. Logo descobriu que a moça era solteira, de uma família modesta, mas sem grandes dificuldades. No entanto, ninguém mencionou um detalhe crucial. Num fim de tarde, ele finalmente tomou coragem e a chamou da rua. Ela respondeu lá de cima, sem descer:
Venha quarta-feira, depois das 7 da manhã. Meus pais e meu irmão estarão na chácara. Poderemos conversar. Ele aceitou, ansioso. Na quarta-feira, pontual, chegou à casa. Ela abriu a porta para que ele entrasse, mas permaneceu sentada junto à janela. Ele estranhou. Não vai me receber? Perguntou. A moça sorriu triste e respondeu. Eu não posso. Tenho um problema nas pernas. Não ando. A revelação foi um choque. O jovem recuou instintivamente, atordoado. Sem saber como reagir, saiu apressado, deixando a moça sozinha. Durante uma semana, permaneceu escondido na currutela, pensativo. Gostava dela, mas a surpresa o desorientara. Com o tempo, percebeu que tinha sido rude. Ela não merecia isso, pensou. Preciso voltar e me desculpar. Mas quando retornou à casa, encontrou a janela fechada. Uma fita preta pendia na sacada. Confuso, perguntou aos vizinhos e soube da terrível notícia. A moça havia tirado a própria vida. Deixara uma carta sem citar nomes, dizendo que por amor e desgosto com sua condição, decidira partir. O jovem nunca se recuperou. Deprimido e consumido pela culpa, abandonou qualquer perspectiva de vida. Tornou-se andarilho, vagando pelas estradas, pedindo comida, arrastando consigo o peso de uma decisão precipitada. Dizem que até hoje, seu espírito vagueia pelas antigas estradas de terra, lamentando a moça que deixou para trás e o amor que nunca se permitiu viver. Rapaz, hoje vai um cauzinho bom demais para vocês. Olha só. Tinha um caçador muito experiente, homem vivido no mato. Mas ele tinha umas mandinga meio doida, uns negócio meio fora dos quadros, sabe? Era bicho antigo. Mas em vez de usar os benzimento para ajudar gente, para curar criança com arca caída, essas coisas toda, ele usava era para benzer cachorro de caça. Pois é, benzia os cachorro tudo, e o bicho virava um trem danado. Cachorro dele não morria de nada nesse mundo, nem presa de bicho, nem casco, nem tiro. Não tinha o que derrubasse os cão dele. O bicho virava um demônio no mato, atacava com gosto, parecia até que voava em cima dos bichos. Era coisa doida mesmo. E tinha um que era o xodó dele, um capa preta, coisa mais linda, americano bom de caça. Ele testou esse cachorro por 2 anos antes de consagrar. E, bicho brabo! Nome do cachorro era Corrente. E rapaz, o nome fazia jus, porque onde passava, derrubava tudo, parecia um correntão de trator no meio do mato. Agora, para consagrar o bicho, tinha todo um esquema. Tinha que ser numa sexta-feira santa, e depois disso, toda sexta do mês, tinha que fazer o sinal da cruz na testa do cachorro. Não podia falhar de jeito nenhum. E outra, dia santo não podia caçar com ele. Se caçasse, o cachorro podia perder a consagração e morrer no mato. O caçador sabia disso e respeitava direitinho. Só que, inveja é coisa danada, né? Arrumou um companheiro de caça, homem velho já, dos seus 60 e poucos anos, que também tinha uns cachorro bom. Mas o cabra ficou de olho nos cachorro consagrado. Mas que diabo que esses cachorro têm que são tão bom assim? Dizia ele. Rapaz, daqui a pouco cria até asa. Mas o benzedor disfarçava. Eu ensino bem, ando no mato direto com eles, não relevo. Só que o outro não engoliu essa não. Foi atrás de um povo antigo, gente de 90 anos para cima, para perguntar como quebrava a consagração de cachorro. Foi parar numa velha benzedeira, mulher mirrada, sem dente, nariz grande, dessas que o tempo foi puxando. E perguntou: Dona, como é que quebra a consagração de um cachorro? A velha, com coração puro, respondeu: Meu filho, para quebrar a consagração de um cachorro, é só caçar com ele em dia santo. Pronto. O cabra saiu dali com o plano feito. Ficou esperando um dia santo chegar. Quando deu Natal, 25 de dezembro, acordou de madrugada e foi na chácara do benzedor. Viu o corrente preso, amarrado,
porque o dono sabia que não podia caçar com ele naquele dia. O invejoso foi lá, cortou a corda e soltou o bicho no mato. E cachorro consagrado, cê sabe, caça sozinho. Pegou uma anta no peito. Mas anta é bicho bruto, tem perna grossa, bate pesado. Deu um coice tão desgraçado que arrebentou o corrente todinho. Cachorro morreu no mato, sem dono nem nada. No outro dia, o benzedor sentiu falta. Desesperou. Mas sabia que não podia ir atrás no dia santo. Teve que esperar o dia 26. Quando saiu pro mato, campeou, até que achou o cachorro morto. Rapaz, diz que quase largou a caça de desgosto. Tinha um amor danado pelo bicho. E o invejoso? Nunca descobriram que foi ele. Mas ele contou para a família, e a família contou para o povo. E hoje a cidade toda sabe do caso. Olha aí, povo! Tá vendo o que é inveja? Bagunça tudo, destrói até bicho inocente. Meu avô, numa tarde, sentou em sua cadeira, fumando seu cachimbim, contou pra gente que ele e um primo dele gostavam muito de caçar. Mas caçar mesmo, por necessidade, porque pobre até dizer chega. A única coisa de valor que tinham dentro de casa era uma espingarda soca-soca, dessas de um tiro só. Errou o tiro, já era. O bicho correu, perdeu. Recarregar aquilo era um trabalho danado. Um dia, deram na quaresma, acho que até sexta-feira santa, e saíram para caçar. Não sabiam que não podia. Não tinham conhecimento dessas coisas de data certa. Eram devotos a Deus, mas catequizando não eram, não. Foram pro mato com um cachorro chamado Calango. Andaram muito, era uma região cheia de pedra. E eles atrás de veado catingueiro, que era o que tinha por lá. O cachorro, muito bom de faro, sempre no ponteiro. E eles acompanhando. Quando deu quase meio-dia, pararam para comer a farofinha que tinham levado. Era o dia inteiro no mato até achar o bicho e trazer, e se não trouxesse, paciência. Não era caçada por diversão, era necessidade. Depois de comer, deram um pouco para o cachorro e seguiram. O sol já estava alto quando o tempo virou. Veio um vento forte, escureceu o céu, e começaram a cair uns pingos grossos, daquele jeito de chuva braba chegando. Ficaram desconfiados. Que tá acontecendo? Um disse. A mata começou a fazer uns barulhos estranhos. Resolveram se abrigar. Mas o cachorro, nada de sossegar. De repente correu mais para dentro do mato. Chamaram e nada. Pensaram. Deixa ele, deve ter sentido algum faro. Daqui a pouco volta. Mas o latido aumentava. E a ventania junto. Decidiram ir atrás. Quanto mais iam atrás do cachorro, mais ele se afastava. O latido ficava cada vez mais alto, parecendo que estava perto e longe ao mesmo tempo. Quando finalmente chegaram, viram Calango debaixo de uma árvore alta, arrancando a casca do tronco com os dentes e latindo com raiva. Sai daí, Calango! Mas o cachorro nem aí. Aí eles olharam para cima. Lá, no meio da copa da árvore, estava um homenzinho preto, peludo, cabelo espetado, olho vermelho, rindo. Uma risadinha estridente, de gelar os ossos. Um viu, o outro também. O medo bateu na hora. Um pegou o cachorro, o outro quase caiu duro de pavor. Saíram correndo pelo mato, mas o bichinho vinha atrás, pulando de árvore em árvore, rindo daquele jeito medonho. O vento piorava. A mata fazia um barulho danado. Parecia que ele estava se divertindo com a desgraça dos dois. Correram tanto que chegaram em casa se arrastando sem fôlego. A avó deles, que por sorte estava lá, perguntou o que tinha acontecido. Quando contaram, ela arregalou os olhos e falou: Vocês foram caçar na quaresma? Não sabiam que não podia? A mãe de vocês não ensinou isso? Eles, sem saber onde enfiar a cara, disseram que não. Ela suspirou e disse: Vocês deram sorte, foi só um susto. Se o caipora soubesse que vocês sabiam que era errado, não tinham saído vivos. No mínimo levavam uma surra bem dada. Depois disso,
Nunca mais caçaram na quaresma. Aprenderam direitinho os dias santos. E quem ouve essa história, acredita ou não, melhor não arriscar mexer com o que não entende. Diz que era o seguinte: a nora brigava demais com a sogra. A sogra era muito enjoada, aquele piseiro danado. Uma atentava à outra e virava aquele rebuliço. As duas não se davam de jeito nenhum. Era igual misturar água e óleo. Não tinha reza braba que fizesse dar certo. Aí, rapaz, um dia a nora já estava tão injuriada que pensou: não, eu vou matar essa minha sogra. Vou dar fim nessa mulher. Diz que a sogra ia para casa dela. Ficava uma semana mandando nas crianças, mexendo nas panelas. Ah, não dava não. E o marido dela? Um banana. Nem para dar um chega pra lá na velha. A nora tá doida. Vou matar essa sogra que eu não aguento mais. Foi então que ela foi atrás de uma benzedeira que tinha na cidade. Chegou lá e falou: Dona Benzedeira, preciso de uma ajuda sua. Quero dar um jeito na minha sogra. Tava pensando num veneno bem potente que ela bebe e já cai durinha. Quero ver a pipoca estourar pra lá. A benzedeira olhou pra ela e perguntou: Você quer mesmo fazer isso? A nora decidida: A coisa que eu mais quero nessa vida é me livrar dessa mulher. A benzedeira pensou um pouco e perguntou: Mas como é a relação de vocês? Quem começa as brigas? A nora disse: Ah, ela que é assim, faz isso, faz aquilo. A benzedeira insistiu: E você, nunca faz nada? Bom, de vez em quando eu também revido, mas é mais ela mesmo. A benzedeira disse: Então tá bom, vou te ajudar. Foi até a cozinha, pegou um frasquinho com um líquido dentro e entregou para a nora. Aqui está o veneno, mas tem uma condição. Antes de dar isso para ela, você tem que tratá-la bem por uma semana. Como se fosse sua mãe. Conversa com ela, ouve o que ela tem para dizer, trata ela bem, faz as coisas com carinho. E depois, quando você sentir no coração, pode dar o veneno. A nora pegou o frasquinho e foi para casa. Durante uma semana, tratou a sogra feito rainha. As duas se deram bem, conversaram, riram juntas. Mas mesmo assim a nora decidiu: Vou matar essa velha. Pegou o frasquinho, botou no café da sogra e deu para ela beber. A sogra tomou tudo. Na mesma hora, a nora ficou desesperada, saiu correndo e foi até a benzedeira. Pelo amor de Deus, benzedeira, acabei de dar o veneno para minha sogra e eu não queria mais fazer isso. Agora ela já deve estar morrendo. A benzedeira olhou para ela e disse: Calma, mulher. Como foi essa última semana com ela? A nora, chorando: Foi boa demais. A gente conversou, riu juntas, até senti um vínculo com ela. Agora tô arrependida de ter feito isso. A benzedeira sorriu e falou: Pode ficar tranquila. O frasquinho que eu te dei era só água. A verdadeira lição era essa: trate bem as pessoas que você também será bem tratada. É uma troca. Vai para casa e abraça sua sogra. Rapaz, mas que causo bom, hein? Nossa Senhora, até emociona. Desse jeito, viu? Para que tratar os outros mal? Tem que tratar bem para ser bem tratado. Esse negócio de briga entre sogra e nora é bobeira. Um tratando o outro bem, tudo se ajeita. Conheci um caboclo encantador chamado Serafim. Rapaz, ele... Qualquer coisinha que fosse fazer, fazia uma oraçãozinha. Coisa rápida, de uns 15 segundinhos ali, só para agradecer ou para começar um serviço, um trem assim. E isso encantava a maioria das pessoas. Tinha um e outro que falava: Ah, mas Serafim é exagerado. Moço, tudo que vai fazer é Pai Nosso e não sei o quê. Mas era o jeito dele, muito devoto, muito católico. No início, rapaz, ele era viúvo, não tinha herdeiro, estava com seus 60 e poucos anos. Tinha as coisinhas dele, casa na cidade e tudo mais, mas dinheiro para ele não era coisa de esbanjar. Ele podia muito bem comprar uma chacrinha, sossegar, mas não, o negócio dele era outro. Ele gostava era de trabalhar para os outros. Gostava, rapaz.
Só que tinha que ser chácara bem estruturada, que não tivesse porco, nem gado, nem galinha. Gostava de trabalhar para aquele povo rico, esses médicos e empresários que querem um recanto só para ficar perto da natureza. E não deu outra, né? Um dia, arrumou um serviço numa chácara que era um sonho. O lugar era perfeito para ele, coisa que ele podia comprar. Mas não, ele queria era ajeitar a chácara para alguém. O dono era um médico, daqueles que só vão lá uma vez ou outra no mês, levar a família, passar um fim de semana. E rapaz, a chácara era boa demais. Casa de caseiro arrumada, casa principal um luxo, tudo bem feito. 2 tanques de peixe, coisa mais linda, cheio de peixe. Não tinha porco, galinha, vaca, tranquilo de mexer. A única coisa que Serafim tinha que fazer era podar uma árvore aqui, outra ali, jogar ração para os peixes, ajeitar a grama, serviço leve. E ele foi ficando. Já estava lá há um mês, trabalhando tranquilo, pegando o jeito da rotina. Acordava cedo, fazia um café, olhava as plantas, rastelava o terreiro, ajeitava uma coisa aqui, outra ali. Quando dava umas 4 horas da tarde, ia para a beira da lagoa pescar. Mas pescava e soltava, só por diversão. Todo santo dia, essa era a rotina dele. Só que um dia ele começou a escutar um choro. Serafim ficava ali, pescando até umas 9 da noite. Tinha uma luz que iluminava a lagoa, e foi ali que começou a escutar. Mas não era choro de bebê, não. Era choro de criança de uns 5, 6 anos de idade. O estranho é que o choro vinha da água, como se fosse lá do fundo da lagoa. Aquilo ficou na cabeça dele. Primeiro, achou que podia ser algum vizinho, mas os vizinhos eram longe demais, não tinha jeito. E foi ficando com aquilo martelando na mente. Toda noite, aquele choro. Até que um dia ele decidiu: não, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou descobrir o que é. Na manhã seguinte, acordou cedo e resolveu mergulhar na lagoa. Foi ver se tinha alguma coisa lá no fundo. Rapaz, diz que a lagoa tinha uns 4 metros de profundidade. Ele mergulhou até o fundo e no meio da areia viu um trem estranho. Uma pulseirinha. Só que só a pontinha dela estava para fora da areia. Aí ele puxou, e na hora que puxou, veio junto um osso. Um osso de um braço, rapaz. Aquilo gelou o Serafim todinho. Saiu da água rapidinho, correu para casa, pegou o telefone que tinha na sede e ligou para o médico, que logo chamou a polícia. E foi aí que descobriram, era o esqueleto de uma criança. Foram investigar e descobriram que, uns 4 anos antes, uma menina tinha sumido por ali. Filha de um vizinho antigo, diz que a cidade toda se mobilizou na época, mas nunca acharam a criança. A menina tinha 6 anos. Pelo que entenderam, deve ter saído da chacrinha dela, andado sem rumo, entrado na propriedade e caído na lagoa. Como na época não tinha cerca nem nada, aconteceu a tragédia. Agora, o que era mais estranho? Essa chácara já tinha tido vários caseiros antes do Serafim, mas nenhum nunca escutou esse choro. Só ele. Serafim, com aquele jeito dele, aquela fé, aquela devoção toda, foi o único que conseguiu ouvir a alma da criança pedindo para ser encontrada. E foi ele que teve a missão de dar descanso para a menina. Os pais dela já nem moravam mais ali, já tinham se mudado para outra cidade. Mas quando souberam, voltaram para buscar os ossos da filha. Foi uma emoção danada. Enterraram a menina direitinho, fizeram uma missa bonita. E depois disso, nunca mais ninguém ouviu choro na lagoa. Rapaz, eu mesmo não sou tão religioso assim, mas eu digo, quando vejo gente de fé de verdade, acho bonito demais. Essas pessoas têm um caminho iluminado, não tem jeito. Esse caos é sobre um taxista. Trabalhava demais, você tá doido? Fazia corrida assim 24 horas sem dormir. As contas não batiam, né? Então ele tentava correr atrás do prejuízo. Cansado daquele jeito, ainda via fantasma, via espírito, via de um tudo nas corridas. Passava perto de cemitério,
Via gente sentada nos mausoléus, passava naqueles beco escuro, naquelas estrada deserta, nasquelas casa abandonada, via coisa demais. Mas contar pros outros, nada. O pessoal dizia, todo taxista vê fantasma, é igual história de pescador. Para com isso. Mas ele via mesmo. Só não tinha coragem de falar com esses espíritos, mas ver ele via. E diz ele que o espírito que mais via era no cemitério. Uma mulher que ficava sentada num mausoléu grande, de mármore. Nunca tinha visto o rosto dela, só o corpo sentado lá, de madrugada. Isso que deixava ele intrigado. Volta e meia, passava ali pela avenida e lá estava ela, na mesma posição. Mas nunca teve coragem de ir de dia, ver se tinha uma foto dela no túmulo ou perguntar pro coveiro quem era. Aí um dia, fazendo corrida de noite, passando sem passageiro na frente do cemitério. O cemitério era de banda com a avenida, só com uma muretinha baixa e grade. Dava para ver tudo lá dentro, os túmulos iluminados. Ele passou devagar e viu a mulher lá, sentada. Sentiu um negócio no peito. Rapaz, nunca falei com espírito nenhum, mas essa mulher parece que quer alguma coisa de mim. Só eu que vejo ela. Já tinha comentado com meio mundo de gente e ninguém nunca viu nada. Resolveu que ia falar com ela. Perguntar o que queria. Se estava precisando de ajuda, de oração, sei lá. Parou o carro, desceu e botou a cara nas grades do cemitério. Olhou para o mausoléu. Cadê a mulher? Sumiu. Assim do nada. Ele meio que sussurrou. Se você precisa de ajuda, fala para mim. Eu te ajudo. Mas nada de resposta. Ele até riu de si mesmo. Além de ver fantasma, agora estou conversando com eles. Voltou para o carro e seguiu viagem. Já estava quase amanhecendo, sem passageiro. Resolveu ir para casa dormir. Dormia pouco, né? Só umas 4 horinhas. Deitou e apagou. E sonhou. Sonhou com a mulher. Mas, diferente das outras vezes, agora ele viu o rosto dela direitinho. Era loira, bonita. Viu os olhos, o nariz, a boca, mas não viu o corpo. No sonho, ela pedia ajuda. Dizia, você falou que ia me ajudar, preciso de um copo d'água e de oração. Ele sonhou isso à noite, quer dizer, o sono todo. Acordou meio desnorteado. Foi falar com a mulher dele enquanto tomava café. Contou tudo. A mulher que entendia dessas coisas já mandou a real. Se pediu água é porque morreu queimada. Quando um espírito pede água, é isso. O certo é ajudar. Ele ficou meio na dúvida. Será mesmo? Ou foi só sonho à toa? Mas aquilo ficou na cabeça. Saiu para trabalhar e quando passou pelo cemitério, resolveu parar. Entrou de dia para ver o mausoléu direito e estava lá a foto. Era ela mesma. A cara dela, igualzinho no sonho. Tinha as datas lá, nome e tudo. Foi atrás do coveiro. Perguntou se ela tinha morrido queimada. O coveiro confirmou. Morreu sim. Pegou fogo na casa dela. Estava dormindo, deixou uma vela acesa perto de uma santa. O fogo pegou na cortina. Quando viram, já era tarde. Ele sentiu um arrepio. Então tenho que levar esse copo d'água e fazer essa oração. Foi lá, pegou um copo d'água, colocou em cima do mármore do mausoléu e rezou. Fez a oração e foi embora. Daquele dia em diante, nunca mais viu a mulher. Podia passar ali de dia, de noite, de madrugada, nunca mais estava lá sentada. Provavelmente ela só aparecia para ele para isso mesmo, para pedir o copo d'água e a oração. E ele fez. Agora, outros espíritos ele ainda via, de vez em quando, mas nunca mais inventou de perguntar se precisava de ajuda. Porque senão, ia virar o quê? Um salvador de alma. Não dava, né? Olá, eu gosto demais do canal. Não vou falar meu nome nem onde aconteceu o caos. Nada de estado, cidade ou município. Mas a história é boa. Você não vai se arrepender de contar. Achei bacana e resolvi contar.
É o caso um camarada que veio de outro estado para tentar a vida trabalhando em fazenda, já que na região dele o serviço estava escasso. Ficou 10 anos nesse lugar, fez a vida, comprou casa, carro e tudo mais, mas não chegou a casar. Na época, ele era evangélico e frequentava a igreja para ver se encontrava uma moça de família para casar. Ele estava no auge dos seus 23 anos, conforme contou. Além disso, era apaixonado por caçada, principalmente de tatu-galinha. Ele descobriu um ótimo lugar para caçar na região onde vivia. Era uma lagoa na beira da rodovia. A estrada cortava a lagoa ao meio. De um lado, a parte maior com mais mata ao redor. Do outro, áreas de lavoura, milho, soja, algodão, conforme a temporada. Como a mata era um refúgio natural para os bichos, ele viu que seria um ótimo lugar para caçar. Começou a frequentar o local com seu cachorro. O bicho era tão bom que nem latia, apenas fazia um fungado discreto. Quando o cachorro encontrava um tatu, ele fechava o suspiro do buraco e cavava com a cavadeira e o enxadão. Ficou nessa rotina por meses. Porém, como a caça já era proibida, alguém, talvez um funcionário ou até o dono da fazenda, acabou descobrindo. Esse alguém achou o carro dele, um Fiat 147, e furou 3 pneus, possivelmente tentando furar o quarto também. Enquanto ele caçava no mato, chamaram a polícia ambiental, o IBAMA e até uma equipe de reportagem. Como era perto da rodovia, ele não percebeu nada. Mas de repente, chegaram os camburões da polícia ambiental e mais uma brigada, parecendo uma operação grande. Ele só percebeu quando uma lanterna foi apontada direto no rosto dele. E aí, aconteceu o pior. Um policial ambiental matou o cachorro dele, deu vários tapas na cara dele e o humilhou publicamente. Levaram-no à força para fora do mato e a reportagem filmou tudo. Pegaram as armas dele e as quebraram no chão. No fim, além de toda a humilhação, ele ainda foi acusado de matar o próprio cachorro. Também foi multado pela caça ilegal e acabou respondendo em liberdade por porte ilegal de arma. Com ódio no coração e um escândalo na cidade, ele decidiu ir embora. Vendeu o carro, vendeu a casa e tentou descobrir quem bateu nele e matou seu cachorro, mas não conseguiu. A cidade era pequena e os envolvidos eram de fora, então ele não encontrou ninguém para se vingar. Sem encontrar uma saída, decidiu se vingar da cidade de outro jeito. Foi até a prefeitura, ou alguma secretaria de meio ambiente, e tacou fogo no prédio. O incêndio foi tão forte que derreteu tudo, até as paredes caíram. De madrugada, pegou uma motinha que havia comprado sem documento e sumiu no mundo. Nunca mais voltou. Ele contou que isso aconteceu há mais de 20 anos, numa época em que não havia internet como hoje. Ele só acompanhou o desdobramento do caso pelo rádio e pela TV local, mas aparentemente ninguém desconfiou dele. A cidade deve ter achado que foi vandalismo de algum grupo de moleques, como acontece às vezes. No fim, não dá para dizer que o plano dele foi algo certo, mas dentro dos objetivos dele foi bem sucedido. Se essa história é verdadeira, eu não sei. Mas do jeito que ele me contou e eu estou repassando para vocês, dá até para acreditar, né? Diziam que havia um boiadeiro de coração impiedoso. Ele costumava viajar durante a noite, conduzindo sua tropa pelos vastos caminhos empoeirados, guiando-se pelas estrelas e pela lua. Atravessava estradas marcadas pelas rodas de carros de boi, lugares por onde muitos já haviam passado, e alguns nunca mais voltaram. Era tradição antiga erguer cruzes nos locais onde alguém havia perdido a vida, um sinal de respeito e memória. Mas o boiadeiro, por alguma razão obscura, desprezava esses marcos. Sempre que passava por um, desmontava do cavalo e o destruía sem hesitação. Arrancava as cruzes, espalhava as flores e zombava das orações deixadas por viajantes e familiares dos falecidos. Sua maldade parecia não ter limites. Certa noite, enquanto percorria uma estrada antiga e solitária,
avistou uma cruz entre duas árvores retorcidas. Ao vê-la, sorriu de canto de boca e decidiu que faria o mesmo de sempre. Desceu do cavalo e, sem pensar duas vezes, segurou a cruz pelo tronco para arrancá-la. Mas assim que puxou com força, sentiu algo gelado roçar sua mão. Para seu horror, um braço esquelético emergiu da terra, segurando-o com um aperto gélido. Atravessado pelo pavor, viu um vulto se erguer diante dele. A figura sombria não possuía um rosto nítido, apenas um olhar vazio que parecia perfurar-lhe a alma. Uma voz grave e calma ressoou. Meu filho, por que desrespeita os mortos? Você não sabe o peso do que faz. Seu castigo virá e jamais se esquecerá deste nome. O boiadeiro caiu desmaiado diante da aparição. Quando despertou, o sol já brilhava e os pássaros cantavam ao redor. Por um momento, pensou que tudo não passara de um sonho ruim. Mas ao olhar para suas mãos e ver refletido no córrego ao lado, sentiu o sangue fugir de seu rosto. O nome de seu próprio pai estava gravado em sua pele como uma cicatriz ardente. A partir daquele dia, nunca mais zombou das cruzes de beira de estrada. Cada vez que passava por uma, fazia uma prece em silêncio, arrependido dos seus atos. O boiadeiro cruel nunca mais foi o mesmo. O rapaz disse que tinha o apelido de Pereirão. Ele era jagunço de uma fazenda onde o fazendeiro era dono de 33 mil alqueires de terra lá em Goiás. Você tem ideia? 33 mil alqueires de terra dá mais de 150 mil hectares. Um mundo de fazenda. Um império que esse fazendeiro tinha. Mas ele conquistou tudo grilando, tomando terra de gente mais pobre, matando família e ficando com as terras. Tudo com a ajuda desse jagunço. Tinha outros jagunço, mas o principal era o Pereirão. E a ruindade desse homem era tamanha que o povo, só de ver ele na rua, já corria. Nem queria ouvir a voz dele. O homem era temido demais. Para se ter ideia, o povo dizia que ele já tinha mais de 150 cabeça batida. Tudo para esse fazendeiro. Mais de 150 pessoas ele já tinha matado. Mas rapaz, chega uma certa idade que o cabra começa a amolecer, né? Pereirão já estava com seus 60 e poucos anos e já estava meio desgostoso desse serviço. Ele dizia que não acreditava em Deus. Mas quando a idade vem chegando, o cabra começa a ter medo da hora da morte, né? E toda semana o fazendeiro chegava nele com um nome e um lugar. Vai lá e mata, mandava. Isso era na época do telégrafo ainda. Era bem antes, coisa de 70, 80 anos atrás. Aí teve um dia que juntou aquele mundo de gente da fazenda para fazer uma festa junina. O povo organizou tudo, era quase 1000 pessoas. Agregado, família, peão, tudo quanto é gente. Fizeram a festa lá, 3 dias de folia. Quase uma festa de reis. E o Pereirão estava lá também, só que ele não bebia. Jagunço esperto não bebe, né? Sabia que se bebesse, a ruindade triplicava. Aí, no 3º dia de festa, já pro finalzinho, chegou uma velhinha. Uma velhinha bem enrugada, mãozinha fina igual mão de bebê. Cê sabe como é, né? O velho vai virando menino de novo. A velhinha chegou meio de canto, foi perto dele e falou: Ô menino, tudo bom? O povo já estranhou, porque ninguém chegava perto do Pereirão assim. Ele respondeu: Tudo bom, senhora. Aí a velhinha disse: Ô menino, tô te olhando faz tempo. Desde que começou essa festa, tô doida atrás de você. Eu vejo uma tristeza no seu peito. Vejo que você já fez muita ruindade, já fez muita gente chorar. E sei que você tem arrependimento, tem não? Ele olhou para ela meio desconfiado. Ah, senhora, a senhora não entende nada disso não. Ela riu. Eu entendo, meu filho. Entendo sim. Pega na minha mão. Ele pegou na mão dela. A mãozinha tremia. E quando ele pegou, sentiu um trem diferente. Parecia que ela tinha passado alguma coisa para ele. Alguma coisa mística. Um benzimento, sei lá. A velhinha falou:
Menino, procura converter a Deus. Se não for na católica, vai na evangélica, mas converte. Seus últimos dias tá chegando. Se não, você vai queimar no mármore do inferno. Ele puxou a mão e rosnou. Ah, não vem me amolecer, não. Vai procurar outro para dar sermão. A semana seguinte passou uma semana. Toda semana o fazendeiro dava nome para ele matar, né? Aí o fazendeiro chegou e falou: tem uma fazendinha chamada Tabocal, 100 alqueire. Quero comprar. Já fiz oferta pro dono, mas ele não quer vender. Vai lá e mata a família dele que nós tomamos a terra. Pereirão só balançou a cabeça. Tá bom, vou lá. E foi. Anoitecendo, ele pegou a espingarda e foi a pé pela rodagem da fazenda. Não tinha iluminação pública, não tinha nada. Só aquele breu. No caminho, tinha uma estradinha que entrava para a fazenda Tabocal. Antes da curva, ele passou por um barracãozinho com uma luz acesa. Era uma igreja evangélica. Tava tendo culto, um mundo de gente lá dentro. Quando ele passou na frente, o pastor gritou: você aí, criminoso! Você, jagunço, já matou muita gente. Se converta. Se converta antes que sua hora chegue. Pereirão parou na hora. O coração bateu diferente. Ele voltou, ficou olhando. E resolveu entrar. Espingarda e tudo. O povo olhou assustado, mas o pastor continuou pregando. Quando acabou o culto, Pereirão foi até o pastor e perguntou: pastor, como é que eu faço para me converter? O pastor respondeu: olha, por sorte sua, amanhã 2 moças vão se batizar na lagoa. Se você quiser, pode batizar junto. Pereirão pensou um pouco e disse: eu quero sim. Só que antes de amanhecer, ele foi lá na fazenda Tabocal e matou o dono e a família toda. Depois, voltou para a fazenda como se nada tivesse acontecido. De manhã cedo, foi lá na igreja, do jeito que tinha prometido. Tava todo mundo na beira da lagoa. O pastor batizou uma moça, depois outra. Aí chegou a vez do Pereirão. O pastor chamou: entra na lagoa, Pereirão. Ele entrou. A lagoa era calma, água parada. Mas quando ele foi entrando, a água começou a se mexer. Balançava, remexia, como se tivesse um bicho lá dentro. O povo começou a cochichar. E quando ele chegou na parte funda, sumiu. Afundou de uma vez. O pastor ficou parado no meio da lagoa, sentindo aquele balanço estranho, mas o Pereirão nunca mais subiu. O povo diz que o diabo veio e puxou ele direto para o inferno, pelas pernas. Que Deus não quis mais ele, não. E eu digo, rapaz, se ele não tivesse ido matar aquela família antes do batismo, talvez Deus tivesse aceitado ele. Mas não. Ele foi querer enganar Deus e se deu mal. Dizem que essa história é verdade, lá pras bandas de Caiapônia, Goiás. E eu? Ah, Deus me livre. Ouvi a história de um caboclo que bebia demais da conta fora da linha. Tinha mulher, tinha uma rocinha bem cuidada, uma vida bonita mesmo. Mas o problema dele era a bebida. Era só inventar um forrozinho para comemorar alguma coisa, que dali em diante era só desassossego. Quando ele bebia, ficava estranho. No meio da conversa, de repente, parecia que não via mais ninguém. Olhava para o tempo perdido e sumia. Se ninguém fosse atrás, andava quilômetros mato adentro, desaparecia por dias. E foi assim que aconteceu num desses forrós. Ele bebeu além da conta e sumiu. Procuraram por uma semana, até achá-lo numa cidadezinha, jogado num terreno baldio, parecendo um mendigo. Estava irreconhecível, fedido, magro, acabado. Nem queria voltar para casa. Foi um sufoco convencer o homem. Quando finalmente conseguiram levar ele de volta, os parentes decidiram que aquilo não era normal. Isso só pode ser coisa ruim, espírito ruim, disseram. Levaram ele num benzedor. O benzedor rezou, fez suas preces e disse: você tem que vir aqui toda sexta-feira por 1 mês. Os espíritos que te cercam querem acabar com sua família. Ele, ressabiado, concordou. Voltou para casa decidido a mudar.
Envergonhado com tudo que tinha feito, resolveu ficar sozinho, na taperinha perto do pé de jabuticaba, refletindo sobre a vida. A filhinha dele, Luzia, uma menina trabalhadeira, decidiu ir lá perto catar feijão caído no chão. Enquanto pegava os grãos, olhou para o pai, cochilando encostado no tronco da jabuticabeira. Foi então que viu. Tinha um homem, ou um menino, um caboclinho preto, montado na cabeça do pai. Era tão escuro que nem os olhos se distinguiam. Vestia camisa quadriculada, calça e botinas que iam até o joelho. E balançava, olhando para ela e rindo. A menina deu um grito, largou tudo e correu para casa, chorando. A mãe, sem medo, foi até lá ver o que estava acontecendo. Quando olhou para o homem, só viu um pássaro preto cantando bonito em cima da cabeça dele. O caboclo ficou sem entender nada, e a menina nunca esqueceu. Cresceu e continuou vendo essas coisas. Hoje, aprendeu a lidar com elas, mas nunca deixou de acreditar que o pai, naquele dia, estava sendo montado por algo que não era deste mundo. E é assim, meu povo. Esses trem de bebida e visagem andam juntos. Os caboclos que bebem demais e saem alucinados por aí, sempre tem alguma coisa ruim rodando eles. Hoje eu vou contar um caso que divide opiniões. Alguns vão dizer que esse caboclo era ruim demais, enquanto outros vão tentar entender seus motivos. Vamos ver de que lado você fica. Dizem que havia um caboclo pantaneiro que trabalhava sozinho em uma fazenda de 600 hectares. Ele não tinha família e cuidava de um pouco de gado na propriedade. No meio da mata que cercava a fazenda, havia muitos porcos monteiros, descendentes de porcos domésticos que tinham fugido para o mato há mais de 100 anos. A carne desses animais era muito apreciada, pois tinha pouca gordura e um sabor diferenciado. O caboclo gostava de caçar e um dia encontrou um saleiro natural na mata. Ele percebeu que os porcos frequentavam o local e resolveu abastecê-lo com sal bovino, atraindo ainda mais animais. Para facilitar sua caça, construiu uma espera de madeira de lei, com 15 metros de altura, e colocou lá em cima uma cadeira de balanço de fio, onde passava o dia inteiro aguardando os bichos. Durante muito tempo, sua estratégia funcionou bem, até que um dia ele notou algo estranho. Havia um cheiro ruim no ar e o zunido de moscas. Ao investigar, encontrou a cabeça de uma porca, alguns restos de couro e uma buchada enterrada em uma cova rasa. Ele sabia que os bandos de porcos evitariam o saleiro por meses depois desse incidente. Furioso, jurou vingança. Em vez de procurar saber quem era o responsável, ele resolveu armar uma cilada. Haviam 3 trilhas que levavam ao saleiro. Ele preparou armadilhas em todas elas, colocando disparadores com cartuchos na altura da bacia, prontos para acertar qualquer intruso. Alguns dias depois, por volta das 8 da noite, ele escutou um barulho seco. O caboclo sabia que sua armadilha havia sido acionada. Talvez por medo ou por arrependimento, juntou suas coisas e desapareceu da fazenda naquela mesma noite. Dias depois, encontraram o corpo de um homem na trilha que levava a uma fazenda vizinha. O tiro o acertou na bacia, e ele ainda tentou rastejar por horas, mas não resistiu. Nunca descobriram quem colocou a armadilha, e o peão da fazenda nunca mais foi visto. E então, pessoal, vocês acham que esse caboclo estava certo ou errado? Eu, pessoalmente, acho que não há justificativa para tirar a vida de outra pessoa. O que vocês acham?